Evangelho segundo João, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 43 até o final do capítulo 4, verso 54. João, capítulo 4, versículo 43 até o versículo 54. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E agora o nosso coração se abre para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. É somente ao Teu Espírito que nós queremos ouvir, porque dele vem a fé que precisamos, o entendimento, o convencimento, tudo vem do Teu Espírito, e por isso te pedimos, Pai, fala ao nosso coração, ministra sobre nós. E eu te peço, dá-me a unção do Teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a palavra, que barreiras sejam quebradas esta manhã e todos nós tenhamos entendimento da Tua palavra e sejamos abençoados por ela. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, a gente já falou aqui na igreja algumas vezes sobre milagres que Jesus fez, e esses milagres são para nós como exemplos de coisas que Deus é capaz de fazer e ainda hoje pode operar. Mas também ouvimos aqui algumas vezes que obediência é algo essencial e é algo requerido por Deus para cada um de nós. Há um texto em 1 de Pedro que eu quero ler rapidamente com você, lá no final da sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 14. O apóstolo Pedro fala assim de nós cristãos: como filhos da obediência, assim ele nos chama, filhos da obediência. Você agora é filho da obediência, já foi o tempo da desobediência, agora somos obedientes e assim caracterizados. Aí ele diz: já que você é filho da obediência, não se amolde às paixões que você tinha anteriormente na sua ignorância. Passou o tempo da ignorância, estamos no tempo da verdade, estamos no tempo do conhecimento, e por isso também passou o tempo da desobediência. Agora somos obedientes. As paixões já não podem mais dominar o nosso coração. Então, veja como a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos obedientes. E isso deve caracterizar a nossa vida. E se a gente acredita em Deus, a gente sabe que todas as ordens de Deus são boas. E elas precisam ser obedecidas. Deus nos manda e nós obedecemos. Esse é o princípio. Somos filhos da obediência. Isso agora faz parte da nossa nova natureza. Antes, na velha vida, desobediência pura.
mas agora obediência. E Deus espera que a gente obedeça a sua palavra. Então eu preciso aprender a obedecer sem questionar. O grande problema é que muitas vezes nós questionamos a Deus nas suas ordens, na sua palavra, nos seus princípios, e nós estamos vivendo tempos em que até as pessoas dentro da igreja começam a questionar a palavra de Deus, questionar os princípios de Deus. Isso tem sido cada vez mais notório, mas Deus é o mesmo, não muda, e ainda hoje requer obediência sem questionamento à sua palavra. E aonde eu quero chegar com isso? Nós estamos diante aqui, como eu disse, de um milagre, algo que Jesus fez, um sinal que foi dado, não é, do seu poder, da sua glória, como diz o próprio texto aqui que nós lemos, e nesse milagre nós encontramos um homem que busca Jesus. E esse homem poderia muito bem representar qualquer um de nós que buscamos a Jesus, que buscamos nele uma solução para os nossos problemas. E a Bíblia diz que esse homem é um homem triste, angustiado, por causa da enfermidade do seu filho. E aqui no versículo 47, a Bíblia diz: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho. Como estava o seu filho? Estava à morte. Então era uma enfermidade grave, era algo que o preocupava tremendamente. Era algo que havia uma possibilidade real da perda do seu filho. Não era uma doençazinha qualquer, pelo quadro da criança, ele já via ali a morte. Então, pense no estado de espírito de alguém que está com seu filho enfermo, que está com seu filho com risco de vida à beira da morte. Então, é um homem que está vivendo uma angústia. A expectativa não de vida, mas a expectativa de morte. A expectativa de que qualquer momento chega a notícia ruim: olha, seu filho morreu, olha, não tem mais jeito. É essa a expectativa que está no coração desse homem. E aí, queridos, é que eu queria olhar para esse texto junto contigo, para aprender alguns princípios de Deus que estão inseridos aqui nessa história. Porque esse homem recebe o milagre que ele esperava. Ele foi em busca de Jesus, buscando a cura de seu filho, e ela de fato vem a acontecer, não é? Mas o que ele faz para que isso aconteça? Qual a participação dele? Qual a atitude dele? É nisso que eu queria focar esta manhã, porque isso pode nos ensinar. Talvez alguns aqui, não todos, estejam agora sentindo coisas semelhantes a que esse homem sentia. Algum tipo de angústia, algum tipo de medo, de temor de que o pior aconteça, de temor de que a notícia ruim chegue, né? Então nós vivemos no mundo circunstâncias que às vezes se tornam parecidas com a desse homem. Um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de incerteza, né, de medo que o pior venha a acontecer. E aí eu creio que o que acontece aqui pode ensinar a gente qual deve ser o nosso comportamento quando há um risco iminente, quando há um perigo chegando, quando há uma ameaça à nossa casa, à nossa família. O que nós devemos fazer? E aí o texto, apesar de ser bem resumido aqui, não é? São poucos versículos, uma história bem resumida, há detalhes que a gente pode entender dessa história, porque o milagre de fato aconteceu, mas antes há uma trajetória até que o milagre aconteça. Há um caminho a ser percorrido até que o milagre de fato aconteça. Como eu disse a você no verso 47, o homem ouviu dizer que Jesus veio da Judéia para a Galiléia. Chegou a notícia ao seu ouvido de que Jesus estava nesta cidade. Então ele toma uma decisão de ir ter com Jesus, de ir ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus e disse para ele o que ele precisava. Rogou, diz o texto no verso 47, né? Implorou
que ele, Jesus, fosse até a sua casa para curar o seu filho. E ele venceu aqui algumas dificuldades, alguns obstáculos. Como eu disse, o texto é resumido, mas há detalhes que a gente pode observar. Esse homem foi para a Galileia e o filho dele estava doente em Cafarnaum, diz a Bíblia. Há uma distância aqui de cerca de 50 quilômetros a ser percorrida. Hoje é fácil, né, a gente andar 50 quilômetros. Daqui a Campo Grande é 50 quilômetros, né? E aí demora um pouquinho, né? Você vai levar 1 hora e pouco aí de carro, né? Mas você vai chegar. Agora, lá naquele momento, bom, o homem era um nobre, o homem era um homem de certa importância, talvez tivesse um cavalo ou não, pode ter vindo a pé essa distância é 8 horas de caminhada, irmãos. De cavalo não vai ser menos que 3 horas também. Então, há um esforço aqui envolvido nessa decisão de ir ter com Jesus. O texto parece muito simples, né? Ouviu dizer que Jesus estava lá, saiu de Cafarnaum, foi para lá, foi ter com Jesus, mas não narra essa dificuldade, a distância que foi percorrida, o trajeto que ele teve que atravessar nas dificuldades daquela época para chegar até Jesus. Não é como hoje que a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp, né, e está lá na mesma hora. Há um caminho a ser percorrido e ele vai vencer as dificuldades desse caminho para chegar até Jesus e ter a possibilidade de falar com ele. Então, quando ele soube, ele ouviu, olha, disseram aí que Jesus está na Galileia. Então ele já toma essa decisão, ele não tem dúvida no seu coração, ali está uma possibilidade de solução. Porque Jesus está naquela cidade. Meu filho está com um quadro desesperador e eu vislumbro que há uma possibilidade dele ser curado. Então, não há distância, não há barreiras, não há obstáculos que vão me impedir de chegar à presença de Jesus. Esse homem, então, vai vencer todo esse esforço para chegar ali. Vale a pena o esforço. Talvez seja essa a primeira lição que o texto dá para nós. Como eu disse, pode ser que tenha alguém aqui vivendo a tristeza, vivendo a angústia, vivendo um momento parecido, mas será que ainda tem forças para se esforçar, não é? Para superar uma barreira, um obstáculo? Esse homem já começa a me ensinar que para vencer essa distância, eu preciso de disposição, eu preciso ainda reunir forças para lutar, para ir até Jesus. E aí, irmãos, começa um milagre. Começa um milagre no momento que esse homem vence a dificuldade, vence a distância, vence a barreira, vence a preguiça, vence o desânimo. E diante das lutas, a gente pode ter diversas atitudes. Há pessoas que diante de um problema desse se entregam. Ah, tem jeito mesmo, tá aí, já morreu, tá a morte, já era, aí fica deprimido, aí cai de cama, aí se entrega. Há duas opções para a gente em relação a isso. Ou a gente parte para esse caminho da entrega, ou a gente parte para o caminho da luta, do esforço, né? Do esforço, do desafio pessoal. E para vencer essa distância, para vencer esse obstáculo, era preciso que aquele homem tivesse dentro do seu coração uma esperança viva. A esperança não pode morrer. Guarda essa palavra no teu coração. A nossa esperança não pode morrer. Porque se morrer a esperança, morre a iniciativa, morre a disposição, morre tudo. E entra no seu lugar o desespero, que é exatamente a ausência da esperança. Mas esse homem tem uma esperança. Olha, Jesus está lá. Está aqui a 50 quilômetros de distância. Vai ser uma viagem meio complicada. Mas eu tenho a esperança de que isso vai trazer alguma solução para o meu caso. Eu não perdi a esperança de que meu filho pode reverter esse quadro que parece irreversível aos olhos de todos. Mas eu ainda tenho a esperança de que algo pode ser feito. Eu ainda tenho esperança de que Jesus pode fazer alguma coisa. Essa é a pergunta que eu quero deixar para o teu coração essa manhã. Você ainda tem esperança em Jesus?
Você ainda é esperançoso naquilo que Deus pode fazer por você? Não perca a esperança, porque se você perder a esperança, você vai perder a iniciativa, vai perder tudo. Você vai simplesmente ficar desesperado e desistir de todas as possibilidades. Então, a primeira coisa é que há um caminho para que o milagre aconteça. Mas eu preciso percorrer esse caminho. Seja a pé, seja de cavalo, seja do que for. Eu preciso trilhar o caminho do milagre. Há um caminho, há um percurso. Não é um estalar de dedos. Os milagres não acontecem assim. Há um percurso. E ele venceu esse percurso. Então ele se dispôs a enfrentar esse caminho. E eu queria que você entendesse que há um caminho para o seu milagre também, mas que só você precisa trilhar esse caminho e ter disposição para vencer essa jornada. E a jornada daquele homem até Cafarnaum, aliás, até Galileia, né? É uma jornada que a Bíblia não descreve também como foi, mas imaginando junto contigo, já falamos da distância, não é? Já falamos da dificuldade, do tempo, da energia que isto vai demandar. Agora pensa, se é uma viagem que vai levar aí 3 horas, 4 horas, 8 horas, se é a pé, enquanto esse tempo está passando, tem uma criança doente morrendo. Quanto mais o tempo passa, qual a ideia que a gente tem? Pior as coisas ficam. Porque eu preciso de uma solução. Eu preciso que a solução seja imediata. Eu preciso da vida. Mas o tempo está passando. E aí eu fico aqui imaginando como é que foi a viagem desse pai, seja lá do meio que ele viajou, o que passava na cabeça desse homem enquanto vê a estrada passando. Como é que a gente fica quando nós estamos fazendo uma viagem, estamos indo para algum lugar, em busca de alguma solução? O que passa na cabeça de uma pessoa assim? Será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir falar com Jesus? Será que Ele vai me atender? Será que quando Ele me atender vai dar certo e eu vou voltar com Ele e eu vou levá-lo até a minha casa e Ele vai colocar a mão no meu filho e meu filho vai ser curado? Será que isso vai acontecer? Então o que passa ali? Um monte de coisa. Passa medo, sim, medo de não dar certo, medo de o trabalho ser em vão, medo de as coisas não acontecerem como eu espero, vem a ansiedade, vem... Quando chega, parece que essa estrada não termina nunca, não é? E isso já foi até comprovado pela ciência, o caminho de ida é sempre maior do que o caminho de volta. Você já viu isso? Quando você faz uma viagem, você sempre tem a impressão que a volta é mais rápida do que a ida. Os cientistas explicaram isso. Sabia? Eu li um artigo essa semana falando disso. Há uma explicação científica desta sensação. Porque você, na ida, vai vendo muito mais coisa, vai se atentando a muito mais detalhes, então você tem uma imagem mental de que as coisas demoram mais, e na volta você já relaxou, você já sabe o caminho, e chega mais, dá a impressão que chega mais depressa. Mas como é que é o caminho desse homem angustiado, enquanto vê essa estrada passar, que não chega nunca, não é? E aí depois ele vai voltar esses 50 quilômetros, e sem Jesus, você lembra aqui do texto? Jesus não volta com ele. Então ele vai 50 e volta 50, vai numa ansiedade e volta com outra. Porque ele não sabia se Jesus ia atendê-lo, se não ia, se ia dar certo, se não ia. Bom, fui atendido. E agora voltei com uma palavra. Só uma palavra. E agora volto 50 quilômetros pensando, será que deu certo? Será que não deu? Será que está bom? Será que não está? Então há um caminho, e esse caminho, muitas vezes, é um caminho árduo, é um caminho difícil. Então eu falo mais uma vez a você que precisa de um milagre, não perca a esperança. Há um caminho a ser percorrido, mas esse caminho não é fácil. Esse caminho não é um caminho tranquilo. Às vezes, no meio do caminho, vai ter medo, vai ter ansiedade, vai ter um monte de coisa. E aí ele chega em Jesus, aí o texto mostra no verso 48.
Então Jesus lhe disse, da primeira palavra de Jesus: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Responde ao homem com uma resposta genérica para todos que estão em volta ouvirem, né? E essa é a resposta dele. Eu pergunto, é essa a resposta que você queria ouvir de Jesus? Não. É essa a resposta que ele sonhou os 50 quilômetros de ida, ouvir de Jesus? Na verdade, é meio que uma repreensão o que Jesus está dizendo aqui. Ele está mais ou menos dizendo, vocês são incrédulos mesmo. Interessante que o texto começa dizendo que Jesus testemunhou que o profeta não tem honra na sua própria casa, porque ele tinha voltado de uma experiência negativa, de pessoas que não acreditaram nele. Por quê? Isso é Jesus, é o garoto que brincava aqui, agora está aí de profeta e tal. E ali ele vai, a primeira coisa a falar para o homem, essa palavra meio ingrata, né? Dizendo assim, vocês precisam ver sinais, senão vocês não acreditam de maneira nenhuma, e isso não era o que ele esperava, mas de certa forma também Jesus conhecia o seu coração e sabia que de alguma forma ele confiava desconfiando. Eu acho que esse homem é parecido com a gente. Alguma semelhança? Não é mera coincidência. Nós somos crentes, nós somos pessoas de fé, mas às vezes a gente confia desconfiando. Seja honesto com você mesmo, seja sincero. Às vezes a gente confia, mas com aquela pontinha de desconfiança, especialmente quando o problema é sério, quando a coisa aperta, quando a coisa é grave. A gente tem aquela pontinha de desconfiança e meio que essa palavra serve para a gente. Se a gente não vê um sinal, a gente não acredita. A fé enfraquece de um momento para o outro. E aquele homem então responde a Jesus no verso 49. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Eu aceito a tua repreensão, eu não me importo, pode me chamar do que for, de incrédulo, de que preciso ver para crer, que eu sou meio que Tomé, pode me chamar do que for, mas, por favor, desce logo, vai logo lá em casa, antes que o meu filho morra, porque o caso é urgente. E o que essa resposta revela? Revela o coração do homem, revela o nosso coração quando a gente fala às vezes com Jesus, da mesma forma. Tá bom, Senhor, eu sei, eu às vezes confio desconfiando, mas, Senhor, tem misericórdia, faz logo o que eu preciso. Atende logo a minha petição, atende logo o meu clamor. Isso revela o que está no coração. E o que está no coração? Medo. O que está no coração daquele pai? Medo. Isso é normal? É normal, absolutamente normal. Quem é que com a notícia de uma possível morte de um parente, de um ente querido, de um filho, não ficaria com medo? Não, eu creio em Jesus. Está tudo na mão de Jesus. Meu filho, já entreguei. Vamos falar isso sim, mas lá no fundo, lá dentro, não tem um medinho, não? Lá dentro não tem um receio, não tem uma confiança que desconfia, mas ao mesmo tempo tem uma esperança, porque ele não se furta a ir os 50 quilômetros para encontrar Jesus. Mas ele é gente como eu, é gente como você. É gente que tem sentimento, que tem defeito, que tem ambiguidade, que às vezes crê, às vezes desconfia, que às vezes crê e desconfia ao mesmo tempo. É gente como a gente. E aí chega para Jesus e diz, tá bom, Senhor, vai lá, porque o meu coração é só aflição nesse momento. E aí, mesmo diante daquela perda iminente, ele fez alguma coisa. Ele falou com Jesus, ele apresentou o seu problema. E aí, irmãos, o exemplo para nós. Como eu disse, ele não é diferente de nenhum de nós e nem nós diferente dele. Só que ele fez alguma coisa. E aí eu pergunto, você está fazendo alguma coisa? A respeito da sua dor, do seu problema, do milagre que você precisa? Ele percorreu o caminho. Você está percorrendo o caminho?
É nisso que eu quero focar. Não há aqui um exemplo de um herói da fé, mas o exemplo de uma pessoa comum como a gente, mas que fez alguma coisa, que agiu. Você está agindo segundo aquilo que você crê. O que você crê alimenta a tua esperança, de maneira que você não se entrega nem se desespera, mas vai atrás, busca a resposta e a solução que você precisa. O que você tem feito diante das perdas ou do perigo de perdas na sua vida? O que você faz para afastar o mal da sua vida? O mal chegou na casa daquele homem, o mal se abateu sobre o seu filho e ele foi correr atrás. Era um oficial, a Bíblia se refere a ele assim. Era um homem de situação melhor do que a maioria. Era um homem que tinha recursos, mas ele foi correr atrás do Senhor. Porque os recursos, às vezes, você percebe, não significam nada. Não compram a vida, não é? O dinheiro não compra a saúde, o dinheiro não resolve todas as coisas, a posição social não resolve todas as coisas, e ele vai então atrás de Jesus, ele vence o desafio, o obstáculo da caminhada, mas ele enfrenta. E a pergunta que eu deixo para todos nós, o que nós estamos fazendo? Quando vemos a ameaça do mal na nossa casa, o que nós estamos fazendo? Quando vemos o perigo de morte, o que nós estamos fazendo? Como eu disse, era um homem importante, era um oficial. A versão corrigida fiel diz que era um nobre. Talvez alguém tenha essa versão aí, então uma fala oficial, outra fala nobre, porque há uma posição de destaque na vida desse homem, ele se destaca socialmente. É um nobre, é um oficial, é um homem de patente. Então é um homem que você pressupõe ser uma pessoa importante e, como uma pessoa importante, uma pessoa ocupada. Não era uma pessoa à toa, que não tinha o que fazer. Era um homem ocupado. Mas é um homem que, mesmo ocupado, sabe dar prioridade ao que é mais importante. E o mais importante naquela hora é salvar o seu filho. O mais importante naquela hora é afastar o mal da sua casa. Agora pensa comigo, junto comigo, nós somos ocupados. E às vezes estamos muito ocupados. E às vezes temos muitas ocupações em todas as áreas em que a gente se envolve. E de repente não tem o tempo para evitar o mal dentro da sua casa. Não tem o tempo para promover a cura de um filho que está enfermo. Não tem tempo para dedicar a uma busca por Jesus para um problema que só Ele pode resolver e que o seu dinheiro não pode comprar. E a gente tenta substituir por outras coisas, por outras distrações. Então o homem está aqui também me ensinando que por mais ocupado que a gente seja, há horas que a gente só tem socorro em Deus. Por mais importante que a gente seja, a hora que a gente percebe que o dinheiro não compra todas as coisas e o que a gente precisa só Deus pode nos dar, e a gente tem que achar um tempo para Deus na agenda complicada da vida de cada um. E esse homem fez isso, foi ao encontro de Jesus, e quando chegou até Jesus, a Bíblia diz que ele simplesmente disse para o Senhor Jesus o que ele precisava, lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Ele chega e roga. O rogar é uma posição de humildade, é uma posição de implorar. Ele não é como hoje alguns crentes são ensinados a dar ordens em Deus. Eu determino que meu filho seja curado, eu ordeno, quase como se Deus fosse nosso empregado. Ele é importante, mas naquela hora ele não tem importância nenhuma. Ele não tem vaidade nenhuma, ele implora, ele roga a Jesus que vá com ele à sua casa, porque há uma necessidade urgente de trazer cura para o seu filho. Então não tem pose, não tem posição, não tem status, ele tem humildade. Como dizem por aí, joelho no chão, boca no pó. E é isso que talvez a gente precise um pouco mais. Achar tempo na agenda para Deus, né? Achar tempo para nos humilhar na presença do Senhor,
Se o caso é urgente, se o problema é grave, maior tem que ser a nossa dedicação, maior a nossa humilhação. Como disse Deus, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar de todo o coração, eu vou ouvir do céu, eu vou sarar a terra, eu vou curar, eu vou abençoar. Mas é preciso uma humilhação, é preciso um quebrantamento. E ali não tem posição social, mas tem um homem que precisa de um milagre. Como eu disse, um homem como eu e você, com as mesmas fraquezas, dúvidas, contradições na vida, precisando de uma solução e simplesmente se humilhando, procurando ajuda, não escondendo o seu problema. O que vão pensar de mim? Se eu estou aqui rogando, implorando, o que vão dizer de mim? O nobre aqui implorando para Jesus fazer alguma coisa, não pensou em nada disso, procurou ajuda. Essa é outra lição que eu não posso deixar passar. Às vezes, irmãos, nós somos apanhados pelo mal, porque nós simplesmente não buscamos ajuda. Quantos casamentos acabam porque as pessoas não buscam ajuda? Às vezes dentro da igreja. Eu já fui surpreendido aqui na igreja por casamentos que acabaram. Pessoas que nunca foram no meu gabinete para dizer: estamos com dificuldade, fale conosco, ore por nós, dê uma palavra. Nunca! E eu olhava na rede social e só via a foto bonita dessas pessoas. E o casamento acabou. O mal chegou, o diabo dominou, feriu, machucou, roubou, matou e destruiu como lhe é próprio. E a pessoa não pediu ajuda. Esse texto me ensina que se eu estou lutando, eu preciso de ajuda. E eu devo pedir ajuda. A Jesus, sim. Mas a igreja é o corpo de Cristo. E nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Há um pastor, há pastores aqui, a quem nós podemos recorrer para uma oração, para um aconselhamento, para buscarmos juntos a Deus, antes que o mal cresça, diz o ditado popular, corte pela cabeça. E a gente deixa o mal crescer, a gente deixa o mal prosperar, e não pede ajuda por orgulho, por vaidade. O que vão pensar de mim? Eu sou o nobre, eu sou o capitão, o que vão dizer de mim? E aí não peço ajuda, e o mal chega. Esse homem me ensina nesse episódio que se eu estou vivendo uma luta, ou no casamento, ou no trabalho, onde quer que seja, na saúde, aonde for, eu preciso pedir ajuda, eu preciso me humilhar, eu preciso aprender. E foi assim que esse homem fez. Mas o que chama a atenção no texto foi o que fez Jesus. O que Jesus fez diante desse homem? Depois de chamar a atenção dele, vocês só me procuram para verem algum sinal. Se não verem, não vão crer. Falou com a gente. Incluiu todos nós aqui. E aí ele diz para o homem, depois que o homem insiste, rogando, Senhor, rogou-lhe, versículo 49, Senhor, desce antes que meu filho morra. Mais um rogo, mais uma implorada daquele homem. Por favor, Senhor, me bate, me xinga, fala o que você quiser de mim, mas vai lá em casa, por favor, porque eu preciso da cura do meu filho. Aí Jesus olhou para o homem, versículo 50, e diz: vai, teu filho vive. Vai aonde? Vai para casa. 50 quilômetros de volta? 50 quilômetros de volta. Vai lá, teu filho vive. Mas é só isso? É só isso. Apenas disse que o homem podia ir. E aí? E aí é isso. O senhor não vai me dar um pedacinho da sua roupa? Não vai dar uma cuspida aqui num frasquinho para eu jogar nele? Não vai, sei lá, me dar um abraço para eu abraçar ele, transmitir? Não. Vai, seu filho vive. E aí eu penso junto contigo, será que foi fácil para esse homem deixar Jesus com essa palavra? Muito obrigado, Jesus. Me dá essa palavra.
botei aqui no coração e estou indo para casa agora cantando o hino da vitória. Será que foi assim, irmãos? Pensa comigo. Será que é fácil assim as coisas? Jesus me deu uma palavra e eu sei que não vai sair mais nada além dessa palavra. O senhor não vai lá, não. Não vai mandar alguém, não. Não vai dar um pedacinho de roupa, não. Não vai fazer nada, não. Porque eu já fiz. Vai, teu filho vive. É bonito de ver, mas é difícil de viver. É difícil de praticar. Deixar Jesus apenas com uma palavra. Quando eu quero um milagre, quando eu quero uma ação, quando eu quero ver alguma coisa, eu admito, eu quero ver para crer. Foi assim que Jesus disse: vocês querem isso. Mas, entretanto, não deu o que eles queriam. Não fez nada de objetivo. Isso não era o que ele esperava. E aí eu pergunto, é isso que você espera quando percorre esse caminho e busca Jesus? É isso que nós esperamos quando oramos, quando apresentamos nossos problemas diante de Deus, quando a gente ora e busca e percorre o caminho da humildade, de se humilhar, de buscar. É isso que a gente espera? Não, não é isso que nós esperamos. Mas é isso que você vai ter. Uma palavra. Palavra basta. Porque Deus e a palavra estão intimamente ligados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é Deus. Pela palavra Deus fez todas as coisas. Disse: haja luz, e houve luz. Pela palavra Deus manifesta o seu poder, Deus cria o que não existe, tudo é pela palavra. O que eu quero mais do que uma palavra? Por que eu insisto em querer mais do que uma palavra? Mas aqui está, nesse momento, a grande diferença, talvez, entre esse homem e muitos de nós. Até aqui nós somos iguais a ele, mas há uma diferença no verso 50. Vai, teu filho vive. Aí o que diz depois? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele acreditou, creu. Aqui está a chave de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam, diz a palavra. E ele recebeu a palavra e ele creu na palavra. E porque ele creu, aconteceu. É o que falta, é o crer. Mas é só uma palavra. Em muitos casos, o que você vai receber é uma palavra. Na hora, você vai receber uma palavra. E o milagre vem depois. Mas primeiro você crê. Como disse Jesus a Tomé, porque você me viu, creu. Mas bem-aventurado o que não viu e creu. E aqui entra a gente. Nós não vimos, mas cremos. Você recebe a palavra e crê. Mas o que você quer? Você quer o sinal? Você quer o passe? Você quer o pedacinho da roupa? Você quer algo material, concreto, para materializar aquilo que é imaterial, que é a fé? Esse é o problema da gente. A gente quer materializar o que é imaterial. Fé é aqui dentro, não é algo de fora para dentro. E ali ele recebeu a palavra e foi embora. Mas como eu disse, ele é como eu, ele é como você. Ele vai embora, mas vai... Será mesmo? Mas eu creio. Mas será mesmo? Eu acredito. Mas que ansiedade para chegar em casa. É assim que ele vai? Eu acredito que ele vai assim, porque é assim que eu iria. Eu acredito, Jesus. Mas eu estou doido para chegar em casa para ver se realmente aconteceu. Eu acredito, Jesus, mas eu estou doido para ver meu filho. Eu acredito, mas essa viagem está demorando, parece estar igual a da ida, porque não chega nunca a hora de eu ver meu filho. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi um milagre. E aí o verso 51 diz: já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor.
informaram ontem, a hora 7, a febre o deixou. Percebe pelo ontem que a viagem deve ter sido feita a pé mesmo, que não tinha cavalo nenhum? Foram 8 horas ou mais de caminhada, se não houve parada para descanso. E aqui ele então, na volta, já vem alguém anunciando, olha, seu filho vive. E aí a alegria toma conta dele, mas ele pergunta, diz aí, que horas foi isso? Eu quero agora confirmar que a minha fé não foi em vão, que isso não é coincidência, que isso não é acaso, que isso é obra de Deus. E aí dizem a ele, olha, foi na hora 7 que a febre passou. E com isso reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E aí creu ele e toda a sua casa. O final é feliz, o final é o que a gente espera. Mas e o caminho? O caminho para o milagre foi ensinado agora. Agora é com você. Você já sabe que tem que percorrer o caminho. Você já sabe que tem que ter esperança, não pode perder a esperança. Você já sabe que tem que vencer os obstáculos, vencer a preguiça, vencer tudo aquilo que quer te jogar para baixo. E você já sabe que talvez a resposta não vai ser a que você procura, que talvez a solução não venha na hora que você quer. Você já sabe que você, apesar disso, tem que crer. E que talvez tudo que você receba imediatamente seja uma palavra. Mas basta uma palavra, como a gente louva aí, né? Basta uma palavra. Como disse Pedro a Jesus, sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Só precisa de uma palavra. E o milagre já aconteceu. Mas ele não viu, estava longe, mas já aconteceu. Na hora que a palavra foi proferida, o milagre já aconteceu. E aí a gente precisa aprender a percorrer esse caminho. Talvez se você tem algo morrendo na sua vida, na sua casa, tem algo que está à morte, você precisa aprender a crer no milagre, a crer na palavra, a receber a palavra e deixar que ela viva no teu coração, com fé, independente do que você vê. Mesmo que a ação de Jesus não seja o que você espera, mesmo que a forma, no conteúdo, não seja o que você imagina, mas é do jeito dele, e ele deu uma palavra, e você tem que dizer, eu creio na tua palavra, e eu vou voltar para casa, crendo que a morte vai passar, e vai se transformar em vida. E aí, Jesus vai dizer para você, pode ir, teu problema está resolvido. Apenas creia e obedeça. 2 pontos. Crer e obedecer. O resto é com Jesus. Jesus falou contigo essa manhã? Então, obedeça a palavra que você ouviu. Ore junto comigo agora. Coloque diante de Deus agora a tua dor, aquilo que está morrendo, aquilo que você tem medo que falte. Se você quer, faça essa oração junto comigo. Vem aqui à frente orar comigo. Num símbolo apenas. Não é que a oração aqui seja mais forte ou mais poderosa, mas num símbolo de entrega. Você dizer, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha fé, mesmo cheia de deficiências, de debilidades. Às vezes eu confio desconfiando, mas eu entrego ao Senhor a minha necessidade, porque há algo que está morrendo que não pode morrer, e eu vou lutar até o fim, e eu quero receber do Senhor uma palavra, que seja uma palavra, mas eu vou crer nela de todo o meu coração, e eu vou ver sim depois o agir de Deus, mas primeiro eu vou crer, para depois então eu ver. Primeiro eu vou acreditar na tua palavra. Então, se você está assim essa manhã, coloque diante de Deus agora a tua vida, aquilo que você está com medo que morra, aquilo que você teme perder. Coloque diante do Senhor e diga, Senhor, eu não vou perder a esperança. Eu vou renovar a minha fé, a minha esperança,
eu não vou me desesperar, eu vou percorrer o caminho do milagre, eu vou à tua presença, custe o que custar, e na tua presença eu vou me humilhar, porque eu não tenho ordens a dar, eu tenho ordens a receber e obedecer, e o que o Senhor mandar, eu vou fazer. Diga para Deus essa manhã: eu vou te obedecer, Senhor. Eu vou obedecer. O que o Senhor mandar, eu vou obedecer. Nem que seja apenas uma palavra, basta, eu creio e eu vou ver esse milagre depois. Eu creio no Senhor. Pai, em nome de Jesus, teus filhos estão aqui, Senhor. São tantos, com tantos problemas que só o Senhor conhece, com tantas dores, tantos medos, tantas aflições, o receio de que algo possa morrer, de que algo possa ser perdido. Mas ouviram a tua palavra essa manhã, aprenderam que precisam pedir ajuda, aprenderam que não podem desesperar, que precisam caminhar, que precisam buscar. Pai querido, fala ao coração de cada um deles, traz a palavra da fé ao coração, a palavra da fé que renova a vida, que traz esperança, que traz vida ao coração, a palavra que é criadora, que diz haja luz e a luz aparece, Pai. Que o Senhor possa falar essa palavra de poder no coração dos meus irmãos, para que a transformação aconteça nessas vidas e o milagre tão esperado possa ser visto por cada um deles. Eu peço, abençoa meus irmãos, Senhor. Abençoa cada um em suas necessidades. Eu oro por eles, Pai, junto com a igreja, em nome de Jesus. Amém.